E aí, tudo certo? Olha, alguma vez parou para pensar como é que se consegue testar a audição de cada orelha, uma de cada vez? Parece uma coisa simples, né? Mas por trás disso existe uma ciência fascinante para garantir que a resposta de uma orelha não seja, na verdade, só um eco da outra. Hoje a gente vai desvendar esse quebra-cabeça. Então, qual que é o grande desafio? Imagina só, a gente está testando a audição de alguém e uma orelha escuta super bem, mas a outra nem tanto. Como é que a gente garante que a orelha boa não está meio que colando na prova e respondendo pela outra? É exatamente essa a questão que a gente vai resolver hoje. O objetivo de um teste de audição, o audiograma, é bem direto. Encontrar o som mais baixinho que cada orelha consegue ouvir. A gente chama isso de limiar auditivo. Só que, como vamos ver, achar o limiar de verdade de cada orelha é bem mais complexo do que parece à primeira vista. E aqui está o pulo do gato. Quando um som é enviado para a orelha que tem alguma dificuldade, se esse som for alto o suficiente, a orelha boa, lá do outro lado da cabeça, pode acabar ouvindo. O cérebro sabe que ouviu alguma coisa, claro, mas o teste pode registrar uma resposta que veio da orelha errada. E isso nos leva a um fenômeno muito interessante. Para a gente conseguir descobrir a audição real, a gente precisa primeiro entender o que é basicamente uma sombra sonora. E é aí que o conceito de audição cruzada entra em jogo. Então, o que é essa tal de audição cruzada? Bom, é física pura. Quando um som é muito alto, ele não viaja só pelo canal do ouvido, não. Ele faz o nosso crânio inteiro vibrar. E essa vibração viaja pelo osso e estimula a cóclea da outra orelha, que é tipo o nosso microfone interno. Na prática, o som meio que vaza de um lado para o outro. E a consequência disso é o que os audiologistas chamam de curva-sombra. O que a gente vê no gráfico parece ser o resultado da orelha que está sendo testada, mas na verdade é só um reflexo, um eco da capacidade da orelha melhor. É um resultado falso, que acaba escondendo o problema real. Mas, felizmente, a nossa própria cabeça funciona como um abafador de som natural. Essa redução da energia do som é o que a gente chama de atenuação interaural. Com fones de ouvido normais, essa barreira é de mais ou menos 40 decibéis. Para ter uma ideia, é a diferença entre o silêncio de uma biblioteca e uma conversa normal. Ou seja, o som precisa ser bem alto para conseguir atravessar a cabeça. Tá, mas e aí? Como os profissionais resolvem isso? Com uma técnica que é fundamental, mas que, olha, historicamente é uma das mais complexas. Como disse o audiologista J.W. Sanders lá em 1972, o mascaramento é provavelmente o procedimento mais inadequavelmente utilizado e o menos compreendido. Isso só mostra o quanto é importante e delicado fazer isso do jeito certo. A solução para essa tal de curva-sombra é uma técnica muito engenhosa chamada mascaramento. É a ferramenta que permite que os audiologistas consigam isolar acusticamente uma orelha para ter certeza de que a orelha que está sendo testada é a única que vai dar a resposta. E como é que funciona esse mascaramento? A ideia é simples e ao mesmo tempo genial. Um ruído controlado, tipo um chiadinho, é enviado para a orelha boa. Esse ruído mantém ela ocupada, sabe? Como se fosse uma distração. E isso impede que ela ouça o som do teste que está sendo enviado lá para outra orelha. Mas quando é que se precisa usar essa técnica? Bom, para os testes com fone de ouvido, a regra é mascarar quando a diferença entre as orelhas for de 40 decibéis ou mais. Agora, para o teste de condução óssea, aquele em que um aparelhinho vibra direto no osso do crânio, a regra é ainda mais simples. Tem que mascarar sempre. E por quê? Porque nesse caso não existe barreira sonora. A vibração estimula as duas orelhas ao mesmo tempo. Não tem jeito. Ok, beleza. Agora a gente já sabe como encontrar o limiar auditivo de verdade de cada orelha. Mas isso responde à pergunta de quanto uma pessoa ouve? E a pergunta de por que ela não ouve bem? Para isso a gente precisa dar uma olhada mais de perto, investigar a mecânica da orelha média. E essa investigação levanta um monte de perguntas novas. Será que o problema é mecânico? O tímpano está se movendo como deveria? Será que tem algum fluido preso ali atrás, como numa infecção? Ou será que os ossinhos da orelha média estão rígidos demais? Ou talvez soltos demais? A ferramenta para responder a tudo isso se chama imitanciometria. É um teste super rápido, objetivo, que não depende da resposta da pessoa. Ele mede a saúde da orelha média, mudando um pouquinho a pressão do ar no canal do ouvido e vendo como o tímpano reage. Pensa que é como dar um toquinho na pele de um tambor para ver se ela está bem esticada. O resultado desse teste é um gráfico que a gente chama de timpanograma. E o formato dessa curva que aparece no gráfico, nossa, ele diz muita coisa. Cada tipo de curva conta uma história completamente diferente sobre o que está acontecendo ali por trás do tímpano. E é esse gráfico que nos dá as pistas.
Olha só essa tabela. A curva tipo A é a ideal, sabe? Um pico bem definido, mostrando que a orelha média está saudável e com boa mobilidade. Agora, olha tipo B, uma linha reta. Isso quer dizer que o tímpano não se mexe de jeito nenhum, um sinal clássico de líquido preso, tipo no motite. A tipo C, com o pico deslocado para a pressão negativa, já aponta para um problema na tuba auditiva. E por fim os extremos. A tipo AD, com o pico altão, indica um sistema meio frouxo, talvez por uma desconexão dos ossinhos. Já a tipo AS, com o pico bem baixinho, sugere um sistema rígido, como na autoesclerose. Cada curva é uma peça-chave do quebra-cabeça. Então, agora a gente consegue juntar todas as peças. A questão não é qual teste é melhor que o outro. A questão é como eles se completam, sabe? Juntos eles criam uma imagem completa, um retrato da saúde auditiva de uma pessoa. Então, o ponto central é este. O mascaramento, lá na audiometria, nos dá a capacidade real de audição de cada orelha. E a imitanciometria nos conta sobre a saúde mecânica do sistema. Um responde quanto e o outro responde por quê. Juntos, eles permitem um diagnóstico muito mais preciso, diferenciando, por exemplo, um problema no nervo auditivo de um problema mecânico na orelha média. E isso tudo faz a gente pensar. Um teste auditivo não é só sobre números num gráfico. É sobre usar a ciência para conseguir ouvir as histórias que as nossas orelhas nos contam, às vezes bem baixinho. A pergunta que fica é: que outras histórias o nosso corpo está tentando nos contar, se a gente souber como escutar?